Tô tu, Fabrício, sentado ali na janela pra. Para. Ei, vamos lá, né? Ó, princípio da insignificância, galera. É o quinto princípio que a gente vai estudar dentro da intervenção mínima. E ele é muito tranquilo, porém é o mais cobrado em concursos. Então a gente vai ter que estudar ele direitinho. O próprio nome já diz tudo, vê. Esse princípio diz que aquela conduta insignificante, direito penal não deve atuar, entendeu? Porém, a gente tem que estudar os vetores do princípio da insignificância. Quem falou? Alguém falou? Não, né? Passa aí, por favor. Veja. São quatro vetores e ainda tem que fazer uma análise sobre o valor subjetivo da coisa. Ou seja, o valor sentimental do objeto do crime. Valor subjetivo, valor sentimental. É uma coisa, beleza? Professor, não entendi, foi porra nenhuma. E o que danado é esse Mari aqui, ó? O Mari é só um mnemônico para você decorar essa porra aqui. O princípio da insignificância requer a presença de quatro vetores, quatro requisitos. E a gente deixou a palavra Mari ali para melhorar a memorização, ó. Mari. Preste atenção. Primeiro vetor é mínima ofensividade. Eu vou abreviar porque ali está escrito completo. Mínima ofensividade da conduta. Ei, ofendeu. A conduta do agente ofendeu. Mas essa ofensa foi mínima. Aí eu dou o mesmo exemplo lá. O professor subtraiu esse lápis. Quando o professor subtrai esse lápis do CPEM, ele ofendeu o CPEM? Claro que sim. Mas essa ofensa foi o quê? Mínima. Então a gente já enxerga nesse furto do lápis que o primeiro requisito está presente. Não basta ter um requisito, tem que ter os quatro. Então vamos lá. Ausência de periculosidade. Eu disse a vocês que o professor furtou, sim ou não? Agora, se eu tivesse dito que o professor assaltou aqui, roubou o lápis. Bora, passa o lápis. Quando o cara assalta, tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, sim ou não? Tem perigo quando o cara puxa um revólver e diz, me dá aí o lápis? Claro que tem. Mas o furto, teve perigo no furto? Não, então veja, o furto do lápis preencheu o segundo requisito, que é a ausência, ausência de perigo. Ei, é o único que tem que estar ausente, negão. É o único que tem que estar ausente, é o perigo. Não pode existir mínima periculosidade. Não. É ausência de perigo. Se o cara veio assaltar tu com uma pedra na mão, tem perigo, mas esse perigo é mínimo, entre aspas, né? Ou ameaçou tu um pirraia. É tu, toradão, o pirraia disse, me dê a carteira senão eu dou um murro. Tem mínimo perigo, sim ou não? Mas não pode, meu irmão. Não pode aplicar insignificância. Porque não pode ter nem um pouquinho de perigo. O perigo tem que estar o quê? Ausente. Ausente. O terceiro vetor aqui, ó. Reduzidíssimo. De azul. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Vê só. Pode existir reprovabilidade da conduta. Mas o grau de reprovabilidade tem que ser reduzidíssimo. Professor, que desgraça é isso? Grau de reprovabilidade. É você olhar para a sociedade e perguntar o que a sociedade acha dessa conduta. Alguém vai reprovar, mas é reduzidíssimo o grau de reprovabilidade. Aí bora fazer o teste aqui. O professor Rafael Venâncio Eita, Rafael não, porque ele é meu.
O professor Augusto Quaresma. O monitor aqui. Não, é porque ele é militar e não se aplica aos policiais militares, não. Fudeu. Vou explicar. O nosso monitor, o nosso chefe do monitor aqui, Leandro, subtraiu um lápis desse, olhou e disse: eu vou levar. Beleza. Vejam. Teve ofensividade, mas essa ofensividade foi mínima. Teve perigo? Não, porque ele subtraiu sem violência, sem grave ameaça. Ele furtou. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Eu vou fazer o seguinte: algemo ele aqui na sala, porque eu descobri que foi ele que furtou o lápis. E eu pergunto a vocês, pessoal, quem aqui quer que eu bote isso pra frente e leve ele pra delegacia preso agora? Levanta a mão. Quem de vocês aí vai levantar a mão pra prender ele? Muito bom. 1, 2, 3. Oh. Ei, da sala lotada, apenas 3 reprovaram a conduta de Leandro. O resto ficou pensando, né? Cara, prendeu o cara por conta de um lápis. Ou seja, reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Alguém reprovou, mas o grau de reprovabilidade perante a sociedade é muito reduzido. Reduzidíssimo, beleza? E o último vetor é inexpressividade. Inexpressividade na lesão jurídica causada. Inexpressividade na lesão jurídica causada. O que porra é isso? Veja, ele causou uma lesão jurídica porque ele feriu o artigo 155 do Código Penal. Mas essa lesão que ele causou à lei, ela foi o quê? Pequena, porra. Foi inexpressiva, né? Porra, subtraiu uma coisa, mas pelo amor de Deus, o negócio vale R$7, 10. Essa porra pra lá, mano. Beleza, então, no caso de Leandro, que subtraiu o lápis do CPEM, a gente encontrou mínima ofensividade na conduta, encontrou ausência de perigo, porque foi furto, encontrou reduzidíssimo grau de reprovabilidade e encontrou a inexpressividade na lesão jurídica causada. Presente os 4 vetores, a gente diz que a conduta é insignificante. E se ela é insignificante, o direito penal pode agir? Não, porque o direito penal só age quando a lesão for relevante ou a ameaça de lesão for relevante para a vida em sociedade, para o bem protegido, beleza? Agora, o STJ criou esse quinto vetor, né, que a gente pode chamar também de um requisito. É o valor sentimental do objeto do crime, o valor subjetivo da coisa. É aquele valor sentimental em relação à coisa. Aí beleza, eu disse a vocês que foi um lápis qualquer. Não tem valor sentimental. Qual é o valor sentimental que essa porra desse lápis tem? Nenhum. Agora imagine que fosse a minha caneta. Minha caneta Bic, que materialmente falando não tem valor nenhum. Mas essa caneta, meu avô virou sem terra. Meu avô passou na PRF com ela. Depois meu avô passou para meu pai e disse: ó, meu filho, essa caneta aqui me deu muita sorte. Passei em 8 concursos, inclusive na PRF. Tome ela para você. Aí meu pai, opa, estudou e fez a prova com a mesma caneta, passou na PRF, passou na PMAL. Aí meu pai passou para mim. Disse: toma, meu filho, com essa caneta eu passei na PMAL. Você também vai passar. Aí eu doido que chegasse a prova da PMAL para eu meter a caneta lá. Aí vem Leandro e... né? Subtraiu a caneta da sorte da minha família, que veio de geração em geração. Uma caneta Bic, a tinta tava quase acabando. Não vale nada aparentemente, mas tem um valor sentimental, sim ou não? Se tem valor sentimental, não pode aplicar o princípio da insignificância. O direito penal vai agir e pronto. Aí vai dizer: porra, bicho, quanto de uma caneta que não vale 50 centavos? Beleza, mas eu tenho um valor sentimental em relação a isso. Aí, para melhorar o exemplo, que pode vir em prova desse jeito, imagina aí um cachorro vira-lata.
Cachorro velho, rabugento, vira-lata. Quanto é que vale um cachorro desse? Não vale nada. Mas é o seu cachorro vira-lata, que você criou ele desde novinho. Faz 7 anos que ele mora com vocês lá. Tem valor sentimental ou não? Então, subtrair um cachorro, mesmo que seja um cachorro vira-lata, que não tenha valor material, ninguém quer comprar aquele cachorro. Se der de graça, ninguém pega. Mas, meu amigo, você subtraiu o meu cachorro. É o meu cachorro. Eu tenho um sentimento por ele. É um ser mesmo que ser um membro da família, sim ou não? Então não pode aplicar o princípio da insignificância se o valor sentimental do objeto do crime é relevante. Entendeu? Agora, se tem os 4 vetores e não tem nenhum valor sentimental para a vítima, aí o crime se torna insignificante. Entenderam? Vai passando aí para a gente ver algumas observações do princípio da insignificância. Pode passar essa aí, que essa porra aí caiu na PRF, mas não cai pra gente não. Uma vez aplicado. Bom, bora responder essa daqui, ó. Lá na frente aí. Pronto, muito bom. Essa porra aí mesmo, que eu não falei não. A gente vai falar aqui, ó. Certo ou errado? Errado ou certo, porra? Ei, vamos lá. Isso daqui, feito eu disse a vocês, vocês vão aprender o princípio da insignificância. Quando a gente chegar aqui na teoria do crime, a gente vai ver onde é que ele é aplicado. Vê só, uma vez aplicado o princípio da insignificância, vai de vírgula em vírgula, até aqui tá normal, que deve ser analisado conjuntamente com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado. Beleza? Questão complicadinha, essa questão foi pesada aqui, foi de uma prova bem além do que a gente vai fazer, mas beleza. PRF, né? E da intervenção mínima do Estado, a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva do seu caráter material, é afastada ou excluída. Essa questão tá certa, vocês não tinham obrigação de entender, porque a gente vai entender aqui, ó, na teoria do crime. A gente vai ver o fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, a gente tem uma coisa chamada tipicidade. A tipicidade, vocês vão estudar ainda, então não se preocupa muito com isso não. Ela tem que ser formal. Eu penso uma coisa e escrevo outra. Ela tem que ser formal e tem que ser material. Vou dizer a vocês agora. A tipicidade, na sua perspectiva, no seu caráter formal, é toda conduta escrita na lei como crime e que se adequa ao caso. Aí eu pergunto a vocês, tem dizendo lá na lei, subtrair um objeto é crime? Tem, artigo 155. E o que foi que aconteceu aqui na prática? Leandro subtraiu um objeto, sim ou não? Então tem tipicidade formal. É o cara crachá, pronto. Tipicidade formal é o cara crachá. Olha para a lei, olha para o fato, tá igual. Mas não basta a tipicidade ser formal. Tem que ter a parte material. E a parte material é a significância daquele fato. Então veja, tem o cara crachá, tipicidade formal. Mas não tem a parte material da tipicidade, que é a relevância da conduta para o direito penal. Não tem significância para o direito penal a subtração de um lápis desse. Faltou a parte material da tipicidade. Entenderam? Quando a gente estudar a teoria do crime, a gente volta para isso. Mas olha o que diz aqui, ó. A própria tipicidade penal, examinada na sua perspectiva de caráter material, é afastada ou excluída. Certo ou errado agora? Certo. A própria tipicidade penal, examinada no seu caráter material, ela é excluída. Entendeu? Então leva essa informação para a tua vida.
O princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Ele só falou mais bonito aqui, né? Sobre a perspectiva do seu caráter material. Falou a mesma merda. Disse que a tipicidade, a insignificância exclui a parte material da tipicidade. Entenderam? Se excluir aqui, exclui o fato típico e não tem crime. Vocês vão aprender isso depois. Passa, Leandro, por favor. Pronto, vê, eu vou falar algumas coisas, algumas observações aqui sobre o princípio da insignificância, que eu tirei isso aqui das provas da Banca CESP. Viu? Então, cuidado. Se caiu lá no concurso, é porque tem lá no banco de questões da Banca CESP. Vai cair de novo? Claro que vai. Caiu várias vezes. Olha lá, ó. Crime de falsificação de moeda falsa não admite o princípio da insignificância ou da bagatela. Se você fabricar R$ 1.000, vai ser punido. Se você fabricar uma moeda de 5 centavos, vai ser punido. Né? Porque não é o valor em si do que você fabricou. Aqui é a moeda do nosso país, porra. Então, não se aplica a insignificância. Entendeu? Menos de um salário mínimo por si só caracteriza a insignificância, sim ou não? Não, porque um salário mínimo pode ser insignificante para uma pessoa, mas pode ser significante para outra, né? Imagina um aposentado que recebe um salário mínimo por mês. Um salário mínimo é altamente significante para ele, sim ou não? Agora imagine um empresário que ganha 1 milhão por semana, é o faturamento da empresa dele. O que porra é um salário mínimo? Nada, é insignificante para ele. Então, salário mínimo por si só não caracteriza a insignificância. Depende do caso concreto, né? Eu tenho uma bicicleta lá que vale R$ 100. Eu nem uso, tá lá enferrujando, um exemplo. O que é que tem de significância para mim aquela bicicleta? Nada, velho. Agora o cara é servente de pedreiro e o único transporte que ele tem é essa bicicleta de R$ 100. É significante para ele? Claro. Se alguém furtar a minha bicicleta, que eu não uso, tá lá enferrujando, vale R$ 100, ele vai provavelmente ser absolvido pelo princípio da insignificância. Agora, se esse alguém furtar uma bicicleta de um servente pedreiro que só tem aquela bicicleta para ir trabalhar, ele vai responder, entendeu? Que é significante para o cara. Então, o salário mínimo não tem nada a ver. Aqui, essa história de roubo de celular foi o seguinte, né? Rolou no WhatsApp aí uma história. O STF agora disse que roubar celular que vale menos de um salário mínimo não é mais crime. Ó, tocou foda-se. Aí agora todo mundo queria assaltar. Teu celular vale quanto? 900. Bora, me dá. Veja que notícia merda, né? Um monte de sites aí, inclusive de nomes, começaram a divulgar essa notícia. Fudeu, o STF agora disse que assaltar, roubar um celular que menos de um salário mínimo não é crime. Que merda é essa? Tinha nada a ver, nada a ver. Primeiro que quando rouba, tem o quê? Perigo. Então não aplica a insignificância. O que o STF não falou não tinha nada a ver com isso. O STF disse aqui, ó. A reincidência por si só não descaracteriza a insignificância. Vê que nada a ver, bicho. Não sei quem foi que fez essa interpretação de um salário mínimo de um celular, não sei o quê. O conteúdo que tinha lá era dizendo que o cara subtraiu um celular, um valor inferior a um salário mínimo, não sei o quê. Porque tinha no processo. Alguém pegou uma parte, misturou e tocou o terror. O STF disse o seguinte: antes dessa decisão do STF, o cara que era reincidente subtraiu um lápis, meses depois subtraiu outro lápis. Ele não tinha mais direito ao princípio da insignificância. Isso é uma decisão antiga, de 2 aninhos atrás. O STF resolveu quebrar isso. A partir de agora, o reincidente também tem direito ao princípio da insignificância. Então anota, tu pode subtrair um lápis hoje, insignificante. Tu pode subtrair um lápis amanhã, insignificante. Tu pode subtrair um lápis depois de amanhã, insignificante, entendeu? Hoje é assim. Então o direito tem essas mudanças também, a gente tem que ter cuidado.
Crimes praticados por militares não admitem o princípio da insignificância, porque já tem aqui presente a alta reprovabilidade da conduta do militar. Vocês vão ser policiais militares. Tenho certeza absoluta disso. É diferente, negão. Uma coisa é eu dizer, ó, Fabrício, o aluno lá do curso, subtraiu o apagador da sala. Mas esse bicho é doido, tá tirando onda. Outra coisa é eu dizer o seguinte: um PM de Alagoas subtraiu o meu apagador aqui. Ó, tem um PM de Alagoas, tem um infiltrado aqui, viu? Um PM de Alagoas subtraiu o apagador, professor. Puta que pariu. O cara é PM. Veja a merda que dá, né? Então vejam, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes praticados por militares, sejam policiais, seja do exército. Vai lá no exército, tá lá se vindo lá, o cabelinho rapado, e subtrai lá a caneta do comandante. Vai logo preso, negão. Ah, insignificante essa merda. Quem disse? Militar não tem direito ao princípio da insignificância. Pode passar. Quarta observação. Não se admite a insignificância nos crimes contra a administração pública. Isso é a regra. Existem os crimes contra a administração pública, vocês não vão estudar, mas pode cair sobre esse princípio e dizer que não se admite o princípio da insignificância quando o crime é praticado contra a administração pública. Tá certo? Isso é a regra. Salvo se for o crime de descaminho e o valor não ultrapassar 20 mil reais, que eu não vou falar para vocês, essa merda não vai cair. A reincidência por si só desnaturaliza a insignificância, sim ou não? O cara é reincidente, ele já perde o direito à insignificância, sim ou não? Não. Antes, a resposta seria sim. Por isso que eu botei o sim, risquei e botei o não. Porque se você pegar uma decisão antiga do STF, vai dizer que sim. Mas se você pegar uma decisão de 2 anos para cá, vai dizer que não. Pessoal, que putaria é essa? É o direito. Né? Nem tudo está na lei. Então quem vai resolver isso é o que? A doutrina e a jurisprudência. E falando nisso, lá vai o conceito dos dois. Para que eu quero saber isso, professor? Caiu na banca CESP. Só perguntando o que é doutrina e o que é jurisprudência. Vê que onda. Caiu na Polícia Civil daqui. Então tem no banco de questões deles lá, sim ou não? Vai cair lá em Alagoas e tu vai acertar. Olha, doutrina são estudiosos do direito. E jurisprudência são decisões de juízes e tribunais. Então a gente tem o direito que resolve os conflitos, sim ou não? Por exemplo, a gente está estudando um ramo, direito penal, não é isso? O correto é a gente utilizar o Código Penal, que é a lei. Porém, nem tudo está na lei. Existem brechas que não são resolvidas pela lei. Mas o Estado tem que resolver, meu amigo. Ah, não tem nenhuma lei falando sobre isso. Resolva, não quero nem saber. Então, para o Estado complementar o direito, ele usa a lei como fonte principal, a doutrina como fonte secundária, que são os estudiosos do direito, interpretando a lei e tentando tampar as brechas. E também utilizar a jurisprudência, que são reiteradas decisões de juízes e tribunais. Não existe uma lei falando, mas o juiz analisou e decidiu X. Aí o outro juiz diz, caralho, não tem nenhuma lei para dizer o que é isso. Aí ele pesquisa lá no tribunal, aí vai dizer que o juiz fulano de tal resolveu X. Aí ele vai e resolve X também com base na decisão daquele juiz. Então várias decisões, a gente chama isso de jurisprudência. Então com base na jurisprudência, o Estado resolve um conflito. Com base na doutrina, o Estado resolve o conflito. A banca CESP perguntou o que era doutrina, o que era jurisprudência e trocou os conceitos lá na questão. Doutrina são estudos realizados pelos mestres, né, os estudiosos do direito. E a jurisprudência são reiteradas decisões de tribunais e juízes, beleza? Acabou. Contrabando pode passar, isso eu não vou falar. Vamos ver se a gente responde essa. Só precisa ler aqui, ó.
Ah, passa, Leandro. Isso vai cair para eles não. Esse daqui vai cair, então responda. E aí? Letra A, né? Ele pergunta aqui, ó, segundo o STF, quais são os vetores do princípio da insignificância. Aí ele vem aqui, ó, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, certo? O que é que tá errado nos outros? Desvalor relevante da conduta e do resultado? Não. A gente nem falou em conduta nem em resultado aqui. Onde é que tem aqui escrito resultado, conduta? Então tá errado. Mínima periculosidade social da ação. O perigo tem que estar ausente. Relevante ofensividade da conduta do agente. É irrelevante. Sim ou não? Inexpressiva, insignificante. E aqui, ó, expressiva lesão jurídica provocada. Inexpressiva, inexpressiva. Tem lesão, mas foi inexpressiva, beleza? Então a resposta aqui é a letra A mesmo. Pronto, aqui a gente acaba essa sequência de princípios que derivam do princípio da intervenção mínima. Entenderam? Então a gente tem a intervenção mínima, que diz que o direito penal deve se meter o mínimo possível na vida das pessoas. E dentro dele a gente enxergou 5. Subsidiariedade, o direito penal só pode ser utilizado quando testar os outros. Fragmentariedade, o direito penal não se preocupa com o todo, apenas com os fragmentos mais importantes. Lembram? Lesividade, chamado de alteridade ou transcendentalidade, que diz que o direito penal não tutela o homem diante dele próprio. O direito penal só age quando o homem fere o bem jurídico de terceiro ou da coletividade. A gente viu o princípio da adequação social, que diz que o direito penal deve se adequar à sociedade, sim ou não? E por último viu o da insignificância, que é o maior que tem, o mais importante, porque cai mais. Que tem que ter 4 vetores. Mari, quais são os 4? Beleza, tá parecendo uma missa, né? Amém. Mas acertaram. Aqui essa porra. Agora a gente entra em alguns outros princípios, né? Inclusive a gente vai ver alguns princípios constitucionais aqui. Vocês vão estudar aqui, vão estudar lá no direito constitucional. Beleza? Princípio da consunção. Esse princípio é importante, cai muito. O princípio da consunção diz que o crime fim absolve o crime meio. Entenderam? Entenderam porra nenhuma. Deixa eu desenhar aqui. Ó. Se você quer cometer um crime e esse crime necessariamente te obriga a passar por outro crime, né? Você só vai responder pelo crime final que você queria cometer. Se eu quero, por exemplo, matar alguém, se eu quero matar uma pessoa, necessariamente eu tenho que lesioná-la, sim ou não? Tiro, de facada, de pedrada, mas eu tenho que causar algumas lesões nele para poder eu conseguir o meu objetivo, que é o quê? A morte, o homicídio, sim ou não? Então eu tenho aqui, ó, lesão mais homicídio, sim ou não? Eu tenho 2 crimes. Eu tenho que lesionar, facada, tiro, pedrada, para poder eu atingir minha finalidade. Agora, a minha finalidade é matar. O crime fim, homicídio, vai absorver o crime meio. Sempre que esse crime servir de passagem para você alcançar a sua finalidade. Se eu quero subtrair uma televisão de dentro da casa
daquela menina ali, de branco. Eu quero subtrair a televisão dela. Está dentro da casa dela. Necessariamente eu tenho que invadir a casa dela. Então eu tenho dois crimes. O crime de invasão domiciliar, mais o crime de furto. Eu vou responder pelos dois. Sim ou não? Não. O crime fim vai absolver o crime meio, porque ele serviu de passagem para eu alcançar minha finalidade. Necessariamente, para subtrair a televisão de uma casa, eu tenho que entrar nela. A não ser que eu pegue com um anzol, né? Mas necessariamente, para subtrair uma residência, eu tenho que primeiro invadi-la. Entendeu? Então, o princípio da consunção é simplesmente isso. O crime fim absolve o crime meio, sempre que o crime meio servir de passagem para alcançar a sua finalidade. Entenderam? Sai, Leandro. Responda aí, ó. Só precisa ler. Não, tudo. Tem que ler tudo, que é uma historinha aí. Porra, foi exatamente o exemplo, né? Aí ainda tem gente que diz, se fosse com televisão, eu acertava. Mas foi um micro-ondas, é chaves, né? Enquanto é duas, laranja mais duas. Mas se fosse com limão, eu sabia, mas laranja é foda. Ei, vamos lá, Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada. Suponha que ele tenha entrado no local e subtraído a tela de LCD e o micro-ondas. Nessa situação, aplica-se o princípio da consunção. Adolfo não responderá pelo crime de violação de domicílio, mas somente pelo crime de furto. É exatamente o que a gente viu, beleza? Então vai cair vários aí, vários. Tranquilo? Uma coisa importante que eu acho importante para a prova e até para a vida de vocês. Muito, era exatamente isso que eu ia falar. Muito bom. Veja, era exatamente isso que eu ia falar, o que o Fabrício perguntou aqui. Se o cara tá armado e faz um assalto, ele vai responder por porte de arma e por roubo? Aí depende, exatamente. Depende. Se ele usou a arma exclusivamente para cometer o assalto, o crime fim absolve o crime meio. Agora, se ele estava andando armado e de repente viu a oportunidade e fez o assalto, ele responde pelos dois, entendeu? Porque ele já tinha cometido porte de arma, estava andando. De repente ele cometeu outro crime. Mas veja, se o cara diz assim, Fabrício, me aluga aí um revólver, que acontece muito isso, né? Aluguel de arma. Me aluga aí o revólver para eu assaltar o posto de gasolina aí. Tá na mão. Peguei e fui assaltar o posto. Eu não vou responder por porte de arma e roubo. Porque eu usei a arma exclusivamente para assaltar. Então, o crime fim, o roubo, absolve o porte de arma. Todo malandro, burro, jumento. O cara já é burro porque é mala, né? Então, ele toda vez se fode, ele responde pelos dois. Porque nenhum tem coragem de dizer que foi assaltar na tora. Nenhum tem coragem de dizer, não, eu peguei essa arma realmente para fazer esse assalto. Primeira coisa que o cara pergunta quando o cara diz, ô bicho, tu tava armado por quê? Ele vai dizer o quê? Ah, se defender, senhor, tem uma galera aí querendo me matar, tal. Então ele acabou de tomar no fiofó, né? Ele foi pego assaltando, que porra é essa? Um GPS? Ele foi pego assaltando e ele disse que estava armado para se defender. Então significa que ele já estava armado só para se defender e de repente ele quis fazer o assalto. Dois crimes, porte mais roubo, entendeu? Se ele se garantisse e dissesse, não, eu peguei essa arma para fazer esse assalto aí. Tem certeza? Tenho. Não tava com ela não, andando por ali e tal, para se defender? Não. Eu peguei para assaltar. Aí ele só responde pelo roubo. Entendeu? Ai, ninguém vai dizer isso. Não, senhor, isso não foi eu não. É muito parecido comigo aí, mas não sou eu não. A mesma roupa, mas qualquer um compra uma roupa igual, né? Ei, vamos lá, ó. Princípio da legalidade. Esse princípio aqui cai muito.
Algumas besteirinhas desse princípio vai cair na tua prova e tu não vai errar nada. Vê, a legalidade ela pode ser enxergada em sentido amplo e em sentido estrito, beleza? Em sentido amplo, significa dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí quando diz assim, muito genérico, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não tiver nenhuma lei que obrigue ou que proíba. Quando ele fala lei aqui nesse inciso, ele fala em lei em sentido amplo. Por exemplo, uma portaria. Portaria não é lei. Mas tem força de lei, então a gente chama de lei em sentido amplo. Como, por exemplo, aí um decreto tá gravando, né? Do excelentíssimo senhor governador do estado de Pernambuco. Um decreto desse fresco. Veja, dizendo que todo mundo tem que usar máscara, né? Tem que manter o distanciamento social, etc. O governador pode criar lei? Não. Mas o decreto dele tem força de lei ou não? Então, o decreto é lei em sentido amplo. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí o governador baixa um decreto dizendo todo mundo de máscara na rua. Então, você agora é obrigado a usar máscara. Entendeu? Lei em sentido amplo. Agora, a lei em sentido estrito diz o seguinte, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem há pena sem prévia combinação legal. Aí, meu irmão, para criar crime e combinar pena, não é qualquer coisa, não. Tem que ser a lei em sentido estrito. A lei, criada pelo poder legislativo. Um governador pode criar um crime. O presidente da República, em caso de extrema necessidade, ele pode criar um crime. Ninguém do poder executivo pode criar crime. O juiz pode criar um crime. Só quem pode criar o crime é o poder legislativo federal, em regra, né? Raramente existe um crime estadual. É difícil. Tem possibilidade? Tem. Mas a regra é que o crime deve ser criado pelo Congresso Nacional. Lei, em sentido estrito, é aquela lei de verdade, criada pelo Poder Legislativo, entendeu? Então, o que vai cair desse princípio da legalidade é o seguinte: o presidente da República pode baixar um decreto alterando a pena de determinado crime. Certo ou errado? Errado. O presidente da República nem cria crime e nem mexe na pena. Só quem cria crime e combina pena é o Poder Legislativo. Lei em sentido estrito. E isso daí... Tá silent, por favor. Isso daí a gente chama de reserva legal, certo? O princípio da reserva legal diz que determinadas matérias foram reservadas à lei em sentido estrito. Eu não posso criar qualquer coisa e tratar sobre aquilo. Tem que ser respeitada a reserva legal. Só a lei. Entendeu? Crime e pena, princípio da reserva legal. Somente lei criada pelo legislativo. Agora veja, a gente está falando do direito penal, né? Existe a lei penal incriminadora, que é a lei que cria um crime. Quando tem lá, matar alguém, é uma lei penal incriminadora, sim ou não? Agora, quando tem lá, legítima defesa, está criando um crime, mas é uma lei penal, sim ou não? É uma lei penal não incriminadora. Então, se liga. O que vai cair na tua prova é exatamente isso. A lei penal incriminadora deve respeitar o princípio da reserva legal. A lei penal não incriminadora não precisa respeitar a reserva legal. A lei penal não incriminadora ela pode ser criada por lei em sentido amplo. Um decreto, uma portaria, o caralho. Prova é tanto que tem um decreto lá do Rio de Janeiro que diz que o cara pode atirar no mala que tiver armado de fuzil, né? E já é legítima defesa. É um decreto, porra. Como é que pode? Ei, ali tá criando crime? Não. Então é uma lei penal não incriminadora. Pode.
Agora, criar um crime, negão, somente lei penal, ou somente uma lei em sentido estrito. Aí a gente tem que respeitar a reserva legal. Vai cair na prova. A lei penal não incriminadora não deve respeito à reserva legal. Certo ou errado? Certo. A lei penal não incriminadora não precisa respeitar a reserva legal. Certo. Estão entendendo? A lei penal incriminadora deve respeitar a reserva legal. Certo ou errado? Certo. Anterioridade da lei, o mesmo artigo trata do princípio da legalidade em sentido estrito e trata da anterioridade da lei. A gente vai ver muito ele aqui também, ó, a aplicação da lei penal no tempo. Quando a gente diz lá, não há crime sem lei anterior que o define. Então, tem que ter uma lei prévia. Princípio da anterioridade da lei. A lei tem que vir antes do fato. Senão, não é crime. Se eu praticar um fato hoje e surgir uma lei amanhã dizendo que esse fato é crime, eu vou ser punido? Não. Primeiro tem que vir a lei, aí depois se eu cometer o fato é que eu vou ser punido, beleza? Anterioridade da lei é isso. Formalidade da lei, né? É a lei passar pela formalidade, né? Passar pelo crivo formal e material. Formal é aquela putaria que tem a lei até ser aprovada, né? É o rito. Tem que surgir em uma das casas do Congresso. A gente tem duas casas legislativas, né? A nível federal. É a Câmara de Deputados e o Senado. Então a lei tem que surgir de uma das casas, passa pela outra casa para ser revisada, tem que ser aprovada pelas duas, vai para o presidente sancionar, tem que ser publicada e vai entrar em vigor na data lá prevista. Isso é o rito que a lei tem que passar para poder ser válida. Eu chamo isso de formalidade da lei. A formalidade da lei. Agora, a lei também deve respeitar a parte material. Quer dizer assim, a matéria crime pode ser criado por qualquer um ou tem que ser o Poder Legislativo Federal? Em regra, tem que ser o federal. Vocês já viram os vereadores de uma cidade criar um crime? Não, porque é proibido. A matéria crime foi reservada ao Poder Legislativo Federal, é a regra. Excepcionalmente, os estados podem criar crimes se for algo bem local, né? Por exemplo, cortar a árvore X é crime. Aquela árvore só existe aqui no estado de Pernambuco. Então, aquele crime só tem validade aqui. Eu vou cortar uma árvore dessa onde? Se não existe, só existe aqui. Um exemplo que eu estou dando, um exemplo besta. Então, o Estado pode criar um crime, mas isso aí é exceção. Quem cria crime é a lei federal, beleza? Não, aí já é outro esquema, mas tem que passar pelo rito formal e material. Tem algumas matérias que é de competência do Estado, outras da União, entendeu? Exatamente. Ó, princípio da taxatividade. Diz que a lei penal deve ser taxativa. Taxativa tem que ser clara e compreensível, entendeu? Imagina uma lei aí doida que diga assim, ofender o seu vizinho é crime. Eu posso passar de cabeça baixa, não dar bom dia a ninguém e ofender ele, sim ou não? Ele vai dizer, esse fresco nunca me dá bom dia. Eu ofendi ele. Então ele registra um BO e eu vou ser punido por esse crime. Mas eu posso passar e fazer assim e ofender ele, sim ou não? Então não tem uma coisa taxativa. Não pode. A lei penal tem que ser clara e compreensível pelo homem médio. Aí tem lá artigo 121, matar alguém. Dá para você entender o que é esse crime, sim ou não? Dá. Subtrair para você ou para outra pessoa uma coisa alheia móvel. Dá para entender o que é? Dá. Você não pode subtrair uma coisa que não é sua, alheia. Nem para você e nem para outra pessoa. Ó, deixa claro. Porque se tu pegar um celular e der a tua namorada, tá preso, você subtraiu o telefone para você. Não, não foi para mim não. Foi para ela. Problema seu, porque lá tá dizendo subtrair
para si ou para outrem. Tá claro ali. Já amarrou tudo direitinho, entendeu? A lei tem que ser clara e compreensível. Pode passar. Material, beleza. Passa. Funções do princípio da legalidade, ó. São 4 funções do princípio da legalidade. A primeira delas, ó, é proibir a retroatividade da lei penal. Não há crime e não há pena sem lei prévia. Tá em latim aqui, porque pode ser que caia. Mas aí seria uma questão bem pesada que eu acredito que não vem para vocês. Pode vir assim, ó. O princípio da legalidade tem como uma de suas funções proibir a retroatividade da lei. Certo ou errado? Certo. É proibido a lei penal retroagir. O correto é a lei vir antes. Essa é a regra. Vocês vão ver que tem a exceção. Se for para beneficiar o réu, ela pode retroagir. Mas a gente estuda aqui depois. Ó, proibir a criação de crimes e penas através de costumes. Se existir um costume em uma localidade lá que cria um crime ou uma pena, isso daí não é válido. É proibido. Só existe crime se for criado pela lei, né? Só existe pena se for criado pela lei. Então a gente dá como exemplo aquele filme lá, né? O Alto da Compadecida. O João Grilo e Chicó decidiram pedir um dinheiro emprestado lá ao Major Antônio Moraes, sim ou não? Todo mundo já assistiu aquela merda. Eu já assisti 13 vezes, eu acho. Então o Major Antônio Moraes disse, tá bom, pode pegar aí o dinheiro que você quiser. Agora, no dia X, ou você paga ou eu arranco uma tira de couro das suas costas. Isso era a pena. Onde é que está escrita essa pena na lei? Me diz. Em canto nenhum. Mas Chicó chegou lá e disse, dá-lhe, que eu não arrumei o dinheiro não. Aí depois teve aquele desdobro, né, de João Grilo e tal. Mas João Grilo poderia utilizar isso aqui, ó. Epa, peraí. Eu estudei na aula do professor Everton Mota e ele disse que uma das funções do princípio da legalidade é proibir a criação de penas através dos costumes. Se não está na lei, não é válida. Aí o Major Antônio Moraes ia dizer, filho de rapariga, quem mandou ir para essa aula do professor? Então, ó, proibir a criação de crimes e penas através dos costumes. Não pode. Só através de lei. Proibir o emprego de analogia para criar crimes. Isso cai muito nas provas da banca CESP. É proibido a analogia em malam parte no direito penal. Para prejudicar. É proibida a analogia. O que desgraça é a analogia? É você fazer uma comparação, entendeu? Você cometeu uma conduta lá que não está claramente dizendo que é o crime X. Mas parece com aquele crime. Aí tu faz uma analogia. Tu diz, ó, isso aqui é muito parecido com esse crime. Então eu vou te punir como se tu tivesse cometido esse crime. Pode ou não? Analogia em malam parte é proibida no direito penal. Você não pode fazer uma analogia para criar um crime, nem para piorar a pena, nem para aumentar a pena, nem para qualificar o crime. Você só pode fazer a analogia para beneficiar o réu. Né? Se disser assim, ó, essa conduta parece com aquela conduta que não é crime. Então vamos absolver esse réu, porque o que ele cometeu parece com aquilo ali que não é crime. Pode? Pode, porque agora está beneficiando o réu, né? Agora para punir ele pode não. Proibir o emprego de analogia para criar crimes. Interpretação analógica cabe, exatamente. Variando, né? Para ver se cabe a analogia. Interpretação analógica, né? Oi. Exatamente, pode ser utilizado. Porque a banca CESP pega uma decisão da casa do caralho, entendeu? Isso aí não tá na lei, não tá em canto nenhum, mas provavelmente foi uma decisão de algum juiz que disse o seguinte: não, dessa vez não foi furto noturno, porque o furto noturno é quando você invade a residência lá no horário de descanso.
Então, vê, na zona rural, qual é o horário de descanso do pessoal da zona rural? 7 horas, 8 horas, está todo mundo dormindo, né? Agora, a gente aqui na zona urbana, na correria de faculdade, tal, não sei o quê, qual é o horário de descanso normalmente? 11 horas da noite. Então, pode ser utilizado, né, os costumes para fazer essa comparação aí, entendeu? Para ver se vai qualificar ou se vai tirar a qualificadora. Mas aí são exceções. Proibir incriminações vagas e indeterminadas, ó. A lei tem que ser clara, tem que ser taxativa. É proibido uma incriminação vaga demais, né? Ofender o seu vizinho é crime. Caralho, o que é ofender o meu vizinho, né? Aí fica muito vago, não? Beleza? Passa aí, Leandro. Tá quase terminando aqui, ó. Uma questãozinha aí. Deixa eu ver se essa daí é de vocês. Pode responder. Certo, né? Tranquilidade essa, beleza? Tem exceções, mas aí a regra é essa. Lê aqui, ó. Só precisa ler aqui. Pode criar um tipo penal através de um decreto? Não. Somente através de lei. Passa, Leandro. Princípio da presunção de inocência, a gente acaba. Ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para você ser considerado culpado, tem que transitar em julgado. E que porra é essa? Ó, você pode ser preso antes de ser condenado. Eu trabalho no Malhas da Lei, então a minha função é prender gente. E 99% das prisões que a gente faz são de pessoas que não foram condenadas. Vê que onda. Pessoas que estão sendo presas preventivamente ou temporariamente. São prisões cautelares. Até então, ele é considerado inocente. Ah, professor, mas tem prova lá, tem um vídeo mostrando que ele matou o cara. Tem. Mas só que ainda tem como ele recorrer. Então, enquanto couber recurso, ele é considerado inocente. Professor, por que vocês prendem? Para segurar o processo, para dar um bom andamento ao inquérito. São prisões cautelares. Ele está sendo preso como inocente. Inclusive, lá no presídio fica separado. Prisão preventiva, deixa aqui. Prisão temporária, deixa aqui. São presos cautelares. Porque aquele cara, ele pode ser preso sem dever nada. Já aconteceu aqui. Eu conto porque foi uma história que repercutiu. Aquele cara que foi acusado de ter matado o segurança ali na Rua da Má Fama. Lembram? Mataram o segurança e prenderam um cara. Prisão temporária. Só que no meio da investigação descobriu que não foi ele. Ah, o cara era do mesmo tamanho. A roupa era parecida com a do cara que matou. O cara discutiu com segurança antes de o segurança morrer. Briga lá dentro, o segurança botou ele para fora. Deu um murro e ele foi embora. Então vejam a coincidência do caralho. Só que eu conheci a namorada dele, eu conversando com ela. Eu disse, ô bicho, ela chegou que horas? Ele chegou que horas? Chegou 3h05, ela disse. Eu digo que ele chegou 3h05 em ponto, porque eu olhei pro relógio. Disse, isso é hora de chegar em casa, cabra safado. 3h05 da manhã, com cu cheio de cana. Eu digo que ele chegou nervoso, aperreado. Ele conseguiu dormir ou ele ficou aí na merda? Ela disse, ele só fez se deitar na cama, ainda pediu pra eu assar uma coxa de galinha e dormiu. Até 7 horas da manhã. Aí eu digo, peraí, ele chegou de 3h05 e se levantou de 7. O cara morreu 4 da manhã lá. Daram tiro no vigilante lá. Então a gente saiu puxando as câmeras. Ó, bateu aqui, ó. Quero a imagem dessa câmera de tal hora até tal hora, do dia tal. Puxou lá, chega ele na moto dele. 3 horas da manhã ele entrou no prédio e chegou em cima lá no apartamento dele 3h05. O homicídio lá foi de 4 horas da manhã. Pelas câmeras a gente puxou lá também e viu que foi de 4 horas. Então daí descobriu que não foi ele. Mas ele foi preso sem nenhuma condenação. Inocente. Porque ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Justamente por isso. É melhor um culpado solto do que um inocente preso. Sim ou não? Aí veja, para condenar, sentença penal condenatória,
tem que passar por todas as instâncias, ou ele desistir, né? O juiz vai dar uma condenação a ele. O juiz disse assim, 10 anos de prisão. Beleza. Ele pode se conformar e cumprir os 10. Mas se ele disser, não, tá errado, ele recorre para o TJ, sim ou não? O TJ disse 10 anos e foda-se. Aí ele recorre para o STJ. Aí o TJ diz 10 anos e foda-se. Já acabou? Não, ainda tem o STF. Então o STF diz 10 anos e acabou. Tem mais para onde ele recorrer? Não. Aqui transitou em julgado. Aí sim ele é considerado culpado, beleza? O professor, pode transitar em julgado em qualquer um desses? Pode. Digamos que ele recorreu para o TJ disse que era 10. Aí ele disse, eu vou perder tempo com isso não. Vou cumprir logo essa porra e pronto, vou recorrer mais não. Se ele perdeu o prazo do recurso, acabou. Transitou em julgado, ele é considerado culpado. Mas até chegar lá, ele é inocente. Pode ser preso? Pode. Mas pode ser preso por prisão preventiva, prisão temporária. Acabou essa porcaria. Boa semana para vocês, valeu.